governador Tarcísio de Freitas visitou Jair Bolsonaro em Brasília. A visita foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e quem tem mais detalhes do que aconteceu nessa conversa e está junto comigo aqui no estúdio é a Tawane Catan. Bom dia, Tawane. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Daniel. Muito bom dia para toda a nossa audiência. É sempre muito bom estar aqui, principalmente dentro nos estúdios do Jornal do Oeste, primeira edição. E essa conversa aconteceu ontem mesmo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa visita que estava marcada para a semana passada, dia 22, mas por questões de agenda, segundo Tarcísio, foi remarcada. Ele pediu essa nova data e aconteceu ontem, quinta-feira, lá na Papudinha, que é o batalhão da Polícia Militar, perto do complexo da Papuda. E essa visita aconteceu entre as 11 da manhã e perto da 1 da tarde. Tarcísio chegou um pouco antes e depois ele falou com a imprensa um pouco sobre essa conversa, né? Ele resumiu essa conversa, melhor dizendo que faz parte do time. Aí ele faz referência à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro e a gente tem um trecho para a nossa audiência sobre esse resumo. A gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar né, muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver a questão fiscal e, aliás, mexendo algumas alavancas, a gente vai ver o fluxo de capital aumentando, a gente vai ver a moeda apreciando, a gente vai ver a inflação baixando, a gente vai ter espaço para reduzir taxa de juros, né? E tem várias questões aí que são importantes, que vão colocar o país na direção certa. Falamos muito dos tempos em que a gente trabalhou junto, no tempo que o presidente esteve no comando do país, das realizações, da saudade que a gente tem, né, de como era bom visitar o Brasil todo, vendo as entregas, convivendo esse período com ele. Foi um período para mim muito rico, né? Então a gente precisa ver isso de novo, trazer essa alegria de volta. Pois é, ele fala em trazer essa alegria de volta, é algo que ele já tinha dito e tem um trecho também da fala dele, muito curto, em que ele reforça esse apoio a Flávio Bolsonaro, algo que ele já tinha feito em outras situações. Nós mesmos da reportagem já acompanhamos essas falas do Tarcísio. Vamos ver só esse trecho. Então está apoiado Flávio Bolsonaro, candidato? Claro, sem dúvida, como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Pois é, ao lado dele a gente vê ali o ex-vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, que acompanhou Tarcísio. Inclusive, chegou a dizer que foi muito boa essa visita de ambos, foi muito bom estar com Tarcísio. Essas foram as palavras de Carlos Bolsonaro quando ele publicou no perfil dele no X. E ainda sobre Flávio, Tarcísio disse que apoia e, além disso, que vai continuar na disputa da reeleição para o estado de São Paulo. Vamos ver. A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. Pois é, e por fim, Daniel, ele também reforçou o seguinte, a conversa que ele teve com o ex-presidente sobre o Ronaldo Caiado, que é um presidenciável, está aí na disputa como pré-candidato e ele se filiou recentemente ao PSD. Quem também está no PSD é o Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul. Então, Tarcísio disse que conversou sobre isso também com o ex-presidente e que Jair Bolsonaro viu com bons olhos essa mudança do Ronaldo Caiado. Vamos ver. O presidente viu com bons olhos, o presidente elogiou o Caiado para mim, o presidente tem o apreço pelo Caiado, né, a consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Então ele viu com muito bons olhos e o presidente então vê com esperança também e viu um movimento acertado aí e ficou satisfeito. Pois é, Daniel, apesar do ex-presidente ter dito isso, né, alguns caciques já
em contrapartida, tiveram uma opinião um pouco diferente. Mas, enfim, esse foi o primeiro encontro entre os dois, que são aliados, desde a prisão lá em setembro, a prisão que aconteceu depois da domiciliar, quando ele foi, de fato, levado para Papuda. Então, é o primeiro encontro entre os dois e é a primeira vez que o ex-presidente aborda diretamente com o Tarcísio sobre essa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, a gente segue acompanhando, como sempre, aqui esses desdobramentos, principalmente dos bastidores da política de São Paulo. Pois é um primeiro encontro que ocorre depois de muitas especulações na semana passada em razão do cancelamento de Tarcísio de Freitas desse encontro, não é? Mas pacificou, eu acredito, esse tema, sobretudo porque anteontem o Carlos Bolsonaro esteve com o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo e aí viajaram e participaram juntos aí, fizeram visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro no dia de ontem. É isso, né, Tawane? Obrigado aí pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta com a gente. O governador de São Paulo também reforçou ainda que vai ser candidato de fato, vai tentar a reeleição ao governo do estado de São Paulo. Ele até comentou também a respeito da opinião de Jair Messias Bolsonaro sobre outros candidatos de direita no pleito desse ano também. Falou que tem uma boa relação, por exemplo, com o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior, que também está no mesmo partido. O Caiado saiu do seu partido anterior, foi agora para o PSD também. Tem o Eduardo Leite, todos os três, enfim. Ainda há, obviamente, uma disputa interna sobre quem é que vai ser efetivamente o candidato pelo PSD, mas o Jair Bolsonaro teria dito, conforme afirmou aí o governador de São Paulo, que ele vê com bons olhos essa possível candidatura de Ronaldo Caiado. Olha, Dani, o discurso do Tarcísio, ele tem se mantido coerente desde o início. Desde o início, ele tem falado que o seu foco é o governo do estado de São Paulo, a reeleição por lá. E então isso não mudou de lá para cá. Muito se especulou em cima disso, mas ele mesmo, nós nunca ouvimos algo diferente dele. Tem essa questão do prazo para fazer a desincompatibilização ali em abril, mas ele mesmo já disse, gente, eu não vou desincompatibilizar, eu vou seguir aqui em São Paulo, sou muito grato ao estado, à população de São Paulo, e ele vai tentar a reeleição. E ao que tudo indica mesmo, Dani, esse será o caminho, porque lá atrás o Tarcísio era apontado como um presidenciável também pelo Kassab. Ele sairia por ali, tinha esse apoio. Mas agora, qual que é o cenário? O cenário em que o Kassab está ali com esses nomes, o Eduardo Leite, o Ronaldo Caiado e o Ratinho Júnior. Esses são os candidatos de Kassab, não mais o Tarcísio. E o próprio Kassab já falou sobre essa questão do governo de São Paulo, ficando ali com o Tarcísio mesmo. Então, nesse lado da direita mais raiz, o que a gente espera é que realmente essa candidatura do Flávio Bolsonaro vá se consolidando e não tenha nenhum tipo de disputa entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio. Isso é algo que o próprio governador Tarcísio tem falado há muito tempo. Esse cenário de agora do PSD com esses nomes reforça isso, e também o fato de que Flávio Bolsonaro tem crescido nas pesquisas. A Paraná Pesquisas mostrou ontem esse avanço da candidatura de Flávio Bolsonaro e tem espaço ainda para crescimento. Então, como o próprio governador Tarcísio disse, ao que parece, essa questão da candidatura de Tarcísio à presidência é uma página virada e ele estará no palanque com Flávio Bolsonaro. Quer complementar, meu caro Marcelo Rocha Monteiro? Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, é uma candidatura que está se consolidando, né? De uma forma, eu diria até mais rápida do que muitos esperavam, né? A candidatura do Flávio Bolsonaro. E o governador Tarcísio deixa claro que a intenção dele é efetivamente concorrer à reeleição para governador de São Paulo e que ele vai dar todo o apoio, né, como ele deixou absolutamente claro nessa entrevista, à candidatura do Flávio, né? Então, eu acho que é uma situação que só tende a se consolidar cada vez mais. Nós vamos ter vai passar o prazo para desincompatibilização, ele não vai se desincompatibilizar, o Tarcísio não vai deixar o governo do estado de São Paulo, coisa que ele teria que fazer se fosse concorrer à eleição para presidente, mas não precisa fazer
para concorrer à reeleição para governador. Vocês vejam como essa nossa legislação eleitoral não faz sentido nenhum, né? Mas é assim que ela funciona. Se você vai concorrer a outro cargo, você tem que deixar o cargo que você ocupa. Mas se você concorre à reeleição para governador, à reeleição para prefeito, à reeleição para presidente da República, como é o caso do senhor Lula, né? Ele não precisa se afastar do cargo de presidente para concorrer à reeleição, né? Então, é essa legislação eleitoral maluca que a gente tem. Então, mas eu acho que esse quadro da candidatura do Flávio e do apoio do Tarcísio fica absolutamente consolidado. Agora a gente precisa ver como é que vão ser administradas essas outras questões no campo da direita, né? Você tem aí o Caiado, tem o Zema, que muita gente vem especulando possa ser possa ser um vice, né? Na chapa do Flávio Bolsonaro, candidato a vice-presidente na chapa do Flávio. Tem o Ratinho Júnior, né? Tem o Eduardo Leite, que para mim não é de direita coisa nenhuma, mas enfim, vamos ver como é que os acontecimentos se desdobram. Mas acho que as perspectivas são muito boas. Essa diferença entre o Lula e o Flávio, ela diminuiu de uma forma impressionante, considerando, primeiro, o pouco tempo decorrido do lançamento da candidatura do Flávio, segundo, as especulações de que não seria para valer, que muita gente dizia, né? E agora se vê que não é nada disso. E terceiro, que o Lula é um nome muito mais conhecido pela população do que o do Flávio, né? Óbvio, o Lula é presidente da República, para nossa infelicidade, pela terceira vez, né? Então, e o Flávio é senador aqui do meu estado, uma figura muito menos conhecida. E isso é muito importante em termos de rejeição, porque a rejeição do Lula, que é altíssima, dificilmente pode ser revertida, né? Tem alguém que vai mudar de ideia sobre o Lula a essa altura do campeonato? Né? Tem alguém que espera alguma coisa de novo, de diferente dele? Né? Acho que não, né? O Flávio, por outro lado, é um nome muito menos conhecido. Ele tem, sim, uma rejeição alta. Mas isso é algo que pode ser trabalhado e vai ser trabalhado ao longo da campanha. Muita gente diz que não conhece o Flávio, né? Muita gente, inclusive de fora aqui do estado do Rio de Janeiro, não conhece o Flávio. Conhece o nome, conhece o sobrenome, mas não conhece as ideias dele. Todo mundo conhece as ideias do Lula, ou a falta delas, não é? Então, eu acho que o cenário aí é bastante favorável.